Senhor. Aqui é a pastora Patrícia Garcia Ferrari Moura e o pastor José Arthur. E estamos aqui nesta abençoada noite de quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. São 18 horas e 3 minutos. E nós estamos aqui para estudar. Não sei se vai dar tempo de estudar tudo, mas até onde nós conseguirmos ir em uma hora de estudo, estudando sobre o choro diante de Deus. Amém? Você pode orar, pastor José Arthur, para depois então nós começarmos? Amém, Jesus. Muito obrigado por esta noite, por este estudo bíblico da palavra de Deus, que nós possamos desde já transmitir a genuína palavra de Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada vida que vai ouvir esta palavra através do YouTube, Pai. Abençoa cada vida, Pai. Proteja cada vida. Encha com teu espírito e com a tua presença, Pai. Que esse estudo possa ser para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez, quero dar a paz a todos que vão ouvir aí pelo YouTube. Posteriormente, quero dar a paz a Antônia, nossa amada e querida lá do Ceará, e a todas que ainda vão entrar, se entrarem aí na sala Google Meet. Então, como nós falamos, hoje nós vamos começar, não sei se vai dar tempo de terminar, vamos estudar durante uma hora seguida o choro diante de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. E vou pedir que o pastor José Arthur então leia para nós. Amém. Hoje eu estou utilizando a versão Nova Almeida atualizada. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados significa muito felizes. São aqueles que choram, porque serão consolados pelo próprio Senhor. Esse choro, a gente vai ver que não é só choro de arrependimento. Nós vamos ver aqui, nossa, há tanto tipo de choro na Bíblia que nós ficamos espantados. Ao preparar esse estudo, só eu encontrei, deve ter mais, porque a gente nunca encontra tudo. É verdade. Mas só nesse estudo que eu fiz, são 13 tipos de choro. Mas a introdução é o seguinte: o choro, ele é humano. E é a expressão de uma alma humana triste. O choro, chorar, não é pecado, nem é sinal de fraqueza espiritual, como alguns religiosos tentam ensinar e manipular, dizendo que cristão não chora, que chorar é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de falta de fé, e a Bíblia não nos ensina isso. O primeiro exemplo clássico de que o choro não é pecado, não é fraqueza espiritual e nem é falta de fé, está lá em Evangelho de João. Vamos abrir lá em Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17. Pode ler, pastor? Sim. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Até aí, agora lê. Então, aqui no versículo 17 de João 11, Lázaro, que era um dos melhores amigos de Jesus, uma família muito querida, 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta, que Jesus amava muito, tinha intimidade, relacionamento, comia com eles. E quando Jesus não estava ali com ele, estava em outra cidade, ele soube então que Lázaro havia adoecido e morrido. E quando Jesus então foi até lá, Lázaro já havia morrido já há 4
dias, já estava enterrado no sepulcro já há 4 dias. Você pode ler agora, então, o versículo 21 a 23. 21 a 23. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Veja, Jesus, já sabendo que Lázaro, um amigão dele, já estava enterrado há 4 dias, então certamente já estava mexido emocionalmente, porque Jesus estava como um ser humano e não como um robô sem emoções. E quando ele chega, a recepção dele é através de Marta, num tom um pouco cobrador e acusatório, dizendo: Senhor, se o senhor estivesse aqui no momento certo, tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Agora o senhor vem e não adianta mais nada, né? E aí ele fala, Marta ainda fala, Se o Senhor estivesse aqui. não, que ele não teria morrido, né? Se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ela até fala: eu sei que se tudo que o senhor pedir a Deus, ele fará. E Jesus então falou para ela: olha, o teu irmão vai ressuscitar. Ela: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas não era referente a esse ressuscitar para a vida eterna no último dia. Jesus estava se referindo que ele ia ressuscitar ali, naquele momento. Imagina, Jesus já estava com a alma mexida como ser humano por estar enfrentando a morte de um grande amigo. É recebido pela sua grande amiga, irmã do seu grande amigo, Marta, num tom cobrador e acusatório. E ainda assim, ele encontra forças espirituais para dizer: a despeito da minha dor, está sendo cobrado, eu digo que Lázaro vai ressuscitar. Ainda nesse texto, pastor, você pode ler versículo 32 a 36? Posso. 32 a 36. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Até o 36. E perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam quanto ele o amava. Então tá lá, Jesus afirmou para Marta que Lázaro iria ressuscitar, e mais adiante, quem vem ao encontro dele? A outra irmã, Maria, com a mesma cobrança. Com a mesma cobrança que se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A única diferença é que ela se prostrou, que ela já gostava disso mesmo, né? Ela se prostrou aos pés de Jesus, mas falou com o mesmo tom de cobrança. Por que o senhor não veio antes? Né? Agora ele já morreu. E Maria falou isso chorando. Então, Jesus já estava com a alma mexida, como eu já havia dito, emocionalmente mexido. Já tinha sido cobrado por Marta e agora estava sendo cobrado por Maria, e vendo Maria chorando, a mesma Maria que havia se sentado em outro episódio contado na palavra de Deus aos pés dele para aprender dele. Essa Maria estava chorando. A mesma Maria que ungiu os pés de Jesus com vaso de alabastro. E os judeus que estavam com ela também estavam chorando. Exatamente. E aí fala no versículo 33 de João capítulo 11 que Jesus ele se agitou no espírito dele e perturbou-se. Isto é, no espírito dele, porque, entenda bem, o ser humano, eu já falei e falo de novo, ele é o seu espírito, ou é um espírito morto que não tem o Espírito Santo de Deus, ou é um espírito vivificado que tem o Espírito Santo de Deus. Todo ser humano, seja ele servo ou não de Jesus, tem uma alma, onde estão as emoções. Todo ser humano tem uma mente, onde estão os pensamentos. E todo ser humano habita em um corpo.
né? Cada um do seu jeitinho, do seu corpo, mas habita num corpo. E todo ser humano tem espírito. A diferença é que o que nasceu de novo, o seu espírito está vivo. E o que não nasceu de novo, o seu espírito está morto. Mas aqui, Jesus, ele se perturbou no espírito, porque ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Mas, ao mesmo tempo, ele se perturbou emocionalmente, porque ele era um ser humano, ele não era só o espírito, ele tinha uma alma. E ele estava já baqueado na sua alma pela notícia do seu amigo ter morrido, por ter sido cobrado por Marta e por Maria, por ver Maria chorando e se deparar com o sepulcro. É verdade. Emocionalmente, isso baqueava as emoções. E aí ele perguntou, onde colocaram Lázaro? E falaram, vem, Senhor, vem que eu vou te mostrar. E quando ele chegou lá e que viu, fala que ele chorou. Quando ele viu, fala que ele chorou. Veja, ali era o momento do milagre. Era a chance dele mostrar para todo mundo que ele fazia milagres. E ele até fez. Ele sabia que Deus iria ressuscitar Lázaro. Mas ele não teve vergonha de chorar. Primeiro, ele era um homem. Se hoje ainda existe, em pleno século moderno, ainda existe o machismo de que homem não chora, imagina naquela época de Jesus. Para um homem chorar era assim, sinal de fraqueza. E o que acontece? Por ser sinal de fraqueza, ele chorar, aos olhos dos que estavam ali, podia ficar, ia lá. Ele se diz filho de Deus, mestre, opera milagres e está chorando. E essa questão do choro no homem, né, é muito antiga. Eu me lembro quando eu era pequeno, né, quando eu chorava, tinha uns 6, 7 anos de idade, meu pai falava, isso naquela época, né, 7 anos de idade, em 1972, 73, por aí. E eu me lembro que meu pai falava para mim, você não pode chorar, você é homem ou sariguê? Sariguê eu acho que é um tipo de animal marsupial, se não me engano, porque... Depois eu vou pesquisar para vocês o que é um sariguê, porque até hoje eu não sei o que é, tá? Em suma, né, para quem quer se situar onde eu estou lendo, é João capítulo 11, estou falando sobre o choro. O estudo hoje é sobre o choro diante de Deus. E eu falei, para quem não estava desde o início, que choro não é pecado, nem sinal de fraqueza espiritual. Pelo contrário, é uma expressão natural da humanidade, da alma. E o primeiro exemplo clássico que eu estou falando desde o início é que o próprio Jesus, quando viu Lázaro morto, ele chorou. E Jesus, então, ele foi questionado por Marta e Maria, dizendo por que ele não chegou a tempo para não permitir que Lázaro morresse. As irmãs de Lázaro, além de questionar, as irmãs de Lázaro, além de questionar Jesus, estavam assim, não é magoadas, mas estavam assim, poxa, Jesus, você diz amar, parafraseando, você diz tanto amar a gente, e na hora que nosso irmão morre, você demora para chegar. E aí ele já morreu. Então, as duas estavam meio sentidas. Então, Jesus já estava com as emoções baqueadas pela morte de Lázaro, com as emoções baqueadas por ver Marta e Maria chateadas com ele, e ele se depara com o sepulcro. Sendo que, no caso de Maria, tem uma diferença, né? Quando ela viu Jesus, diferentemente de Marta, ela se prostrou aos pés de Jesus. E Marta não. Exatamente. Então, no meio desse choro, desse baque emocional, Jesus tomou 2 posicionamentos. Mesmo no meio de tanta comoção, de tanta dor, de tanto choro,
diante do choro de Maria, que Maria também estava chorando. Ele também chorou, mas o choro não paralisou Jesus. Ele falou: tira a pedra, Lázaro, vem para fora. O que a gente aprende? A gente aprende que chorar é humano. Paralisar no choro é que é doentio. Chore o quanto quiser. Você pode chorar. Você tem liberdade para chorar. Chorar não faz de você um cristão fraco, que está aquém dos outros, inferior. Chorar não te classifica como um cristão que não tem fé. Chorar é humano. Jesus chorou. A gente vai ver outros textos que Jesus chorou. Só que Jesus, ele não paralisou no choro. Lê aí o versículo 38 e 43 de João 11. Pastor, você que já estava lendo João 11. João 11, 38 e 43. Mas se faço e vocês não creem em mim... Não, João 11. Ah, perdão. João 11, 38 e 43, desculpa. E 43. E 43. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. 43. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então, já comovido, já abalado, ele olha para o sepulcro, que tem uma pedra grande na entrada, manda tirar a pedra. Quando tira a pedra, ele fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, então, ressuscitou. Muita gente só prega isso apontando para o milagre, que é Lázaro ressuscitar. Ninguém prega para a humanidade de Maria e Marta, que tiveram a coragem de ficar chateadas com Jesus. Ninguém prega para o Jesus humano, chorando, ficando comovido. Ninguém prega isso, só prega o milagre. Só que aqui conta todos os detalhes até o milagre acontecer. É verdade. Então, chorar é humano. Agora, apesar de nós sabermos que chorar é humano, é muito tremendo saber que o choro não é para sempre. Se o choro por alguma situação se prolongar até o arrebatamento da igreja, pelo menos lá não vai haver mais choro. Então, o choro não é para sempre. Nós sabemos quando vai terminar o choro por uma determinada circunstância. Mas ele não é para sempre. Maria, você pode ler para a gente Salmo, capítulo 30, versículo 5. Salmo, capítulo 30, versículo 5. Você tem que botar o som. 30, versículo 5, né? Isso. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Veja, novamente eu vou falar o que eu gostei muito da explicação do pastor Luciano Subirá. Né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muita gente acha que o consolo de Deus ou o milagre de Deus te tirando do problema é mágica. É pozinho de pirlim-pim-pim. Eu jogo um pozinho na minha oração e no dia seguinte o problema acabou e o meu choro acabou. Só que a Bíblia fala que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, se o choro dura uma noite, não significa que é uma noite. O choro dura enquanto está de noite. Mas quando no meio da noite se torna manhã, no meio da noite Jesus intervém com seu consolo, com seu amor, com a sua luz. Ainda que o problema esteja ali, a alegria vem. Porque a alegria vem com a presença de Jesus, que é luz, no meio da noite. Gostei muito dessa
explicação. Então significa que o fato do Senhor enxugar as suas lágrimas e trazer alegria não significa que o problema vai acabar. Significa que no meio do problema, ele vai consolar, fortalecer você com a alegria dele, com a luz dele e vai lhe dar firmeza para perseverar. Você pode ler também, Maria, Salmo 116, versículo 8. Enquanto isso, eu quero dizer a paz para Santana. Ô, minha querida, a paz. A paz também para Antônia, que está aí. Deus abençoe vocês. E a Maria, né, que chegou. A Maria já está até lendo. Maria já está no embalo. Né? Maria Antônio está aí também, Maria? Não. Manda um abraço para ele. Então dá um abraço para ele. Então vamos lá. Salmo 116, versículo 8. Um abraço para o Davi também, para o seu esposo, esposo da Santana, para o Samuel, para o esposo da Antônia, para todos aí. Então vamos lá. Salmo 116, versículo 8. Pode ler, filha. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Olha. Amém. Olha que tremendo. O Senhor, o próprio Senhor nos livra da morte. Se não a morte física, porque eu já vi muitos cristãos verdadeiros serem enterrados. Quando eu falo que o Senhor nos livra da morte, Ele nos livra da morte eterna. Isso. Né? A segunda morte. A segunda morte, através da salvação em Jesus Cristo. E fala aqui, e livrar os meus olhos das lágrimas. Então significa que nunca mais a gente vai chorar? O nosso canal lacrimal vai secar? Não. No meio das lágrimas, ele traz alegria. Como é que ele enxuga as nossas lágrimas? Trazendo uma alegria sobrenatural que está acima da dor das lágrimas. Amém. E livra os meus pés de tropeçar. No meio da dor e em meio à alegria, o Senhor dá firmeza no nosso andar. Então, o choro não é para sempre. Pastor, quer falar, pastor? Não. Você pode ler para a gente agora, pastor? Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 8. Amém. 25, versículo 8. Isto. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Aqui já está falando do arrebatamento da igreja, a igreja vivendo eternamente na presença do Senhor. Quando a igreja for arrebatada, ele vai destruir a morte totalmente sobre as nossas vidas. Já foi destruída na cruz, mas nós vamos viver essa realidade na vida eterna. É verdade. E vai enxugar as lágrimas, que nós vamos ler lá em Apocalipse daqui a pouco, que não haverá mais dor, nem pranto, nem tristeza nos novos céus e na nova terra, na eternidade com Deus. E de todo o rosto, né? Enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra, porque vai haver uma nova terra, a zombaria do seu povo, porque esse povo que vai viver eternamente na presença de Deus não vai ter mais prática do pecado. Então não vai experimentar mais a zombaria, porque hoje nós experimentamos a zombaria. Quem aqui que está me ouvindo tanto no YouTube como na sala Google Meet já não enfrentou zombaria, deboche, ironia, não só pelas pessoas que a gente não tem intimidade, mas até por pessoas não cristãs e até da nossa família. É verdade. Né? Isso acontece. Você pode ler também, pastor, Isaías 65, versículo 19. Amém. Isaías, capítulo 65, versículo
19. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Que Jerusalém é essa? Aqui é a Jerusalém natural, mas como todo livro profético está apontando também para os dias de hoje. Que Jerusalém é essa? A igreja, a Jerusalém espiritual. E ele vai se regozijar, o próprio Senhor vai se alegrar por sua igreja, vai ter prazer na sua igreja. E nunca mais se ouvirá nela em quem? Na igreja. Voz de pranto e choro de tristeza. Tá chorando agora? Um dia esse choro vai acabar. Ainda passa por tristezas? Isso um dia vai acabar. É uma promessa que a Maria vai ler pra gente agora no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. É uma promessa que nós vamos experimentar no Senhor. Apocalipse 7, versículo 17. Lê pra gente, minha querida, a partir do versículo 16, para fazer contexto, está falando da igreja arrebatada que vai viver eternamente na presença do Senhor. Pode ler? Amém. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não vos afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Se a promessa é que Deus vai enxugar, quando nós vivermos na eternidade com Ele, vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos, é porque nos é permitido chorar enquanto seres humanos aqui na Terra. É normal, é humano. Não é uma sugestão, é algo que realmente acontece. Todo cristão pode chorar. Não pode paralisar no choro. Com a certeza que, se não aqui, ou pelo menos com certeza na eternidade, toda lágrima será enxuta pelo próprio Deus. Você pode ler também, Maria, ainda em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E está se referindo, eu não vou ler agora, quem quiser ler depois do versículo 1 até o 4, está se referindo à nova Jerusalém, e nos novos céus e na nova terra, vivendo a eternidade com Deus num corpo glorificado, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, ou a antiga ordenança que estava debaixo do pecado, já passou. Se isso não é uma promessa que traga conforto e esperança ao nosso coração, eu não sei o que mais pode trazer, né? Principalmente nesses dias tão difíceis. Já estudado a introdução de que o choro é livre e normal, né? Eu não queria usar essa frase, o choro é livre, mas ele é livre mesmo, né? Há vários tipos de choro. Que isso, pastora? O choro é um só. É a lágrima caindo do olho. Nós vamos fisicamente ver. É isso. Fisicamente, sim. Espiritualmente, emocionalmente, não. Nós vamos... Só eu, nesse estudo, eu falei para quem estava no início, eu encontrei 13 tipos de choro. Lógico que deve ter mais. Porque a Bíblia nunca tem fim, né? Então, e provavelmente, certamente não vai dar para dar tudo hoje, mas vamos começar. Há vários tipos de choro. O choro puramente humano, o choro humano envolvendo o propósito de Deus e o choro espiritual que só envolve o propósito de Deus.
Então vamos ver o primeiro choro. É o choro humano e muitas vezes desesperador quando perde, e perder não só pela morte. É um casamento que acaba, é um filho que abandona os pais, ou mesmo alguém que você ama tanto e que morre, né? A coisa mais cruel é você chegar para alguém que está saindo de um casamento destruído, ou de um filho que está nas drogas e que abandonou a casa, que deixou os pais, ou enterrou um filho, enterrou um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, alguém que você ama tanto, chegar, engole o teu choro, você é cristão. Assim, graças a Deus eu me converti, porque se fosse a velha Patrícia, eu vou engolir o choro e você vai engolir os dentes. Mas a nova Patrícia não ia, a pessoa não ia precisar ir pro dentista, com certeza. Então, ó, isso é pra gente rir um pouquinho. Vocês não conheceram a velha Patrícia. Graças a Deus. Ainda bem. Sabe, quem já viu Chaves? Sabe a dona Florinda? Que batia na cara do seu Madruga e ele dava voltas? Isso e um pouquinho mais. Então, vamos lá. Então, vamos ver os textos bíblicos que mostram que a gente é humano e a gente pode chorar quando perde alguém querido. Eu vou pedir ao pastor José Arthur que leia Gênesis 37. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 37, versículo 33 a 35. Amém. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Até o 36? Isso, amor. Todos seus filhos e todas suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Todo mundo sabe da história, já passou não sei quantas vezes na televisão, que os irmãos de José, por inveja, venderam José, ao invés de matá-lo, venderam para os mercadores que estavam passando, indo para o Egito, e ele foi levado como escravo para o Egito. Só que, além deles serem invejosos e cruéis, ainda eram covardes. Porque ao invés de contar toda a verdade para o pai, para não ficar mal na fita, eles inventaram uma grande mentira. Pegaram a túnica, sujaram a túnica no sangue de animal, né? E levaram para o pai, né? Para Jacó, dizendo que José havia sido despedaçado por um animal selvagem. E Jacó, que amava muito José, rasgou as suas vestes, colocou pano de saco. Isso era um gesto de luto, de tristeza profunda, de uma tristeza desesperadora. E ele se recusou a ser consolado. Todos vieram consolá-lo. Aqui fala que seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Os caras de pau também vieram consolar, porque eles venderam o irmão, mentiram para o pai e ainda foram na cara de pau consolar o pai, né? Mas ele não se permitiu consolado, porque a dor dele era muito grande, ao ponto dele querer morrer porque o filho tinha morrido. Pergunta que não quer calar. Jacó deixou de ser um homem de Deus porque ele chorou profundamente e de uma forma desesperada pela morte do filho dele? Não. Vamos para outro exemplo? Leia pra gente, Maria. Gênesis capítulo 21, versículo 15 a 16. Gênesis capítulo 21, versículo 15 a 16. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância
de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Aqui era uma mãe. Era Agar, a escrava de Sara, que se deitou com Abrão, amando de Sara. Teve o filho Ismael, mas aí Sara, com a promessa de um filho, expulsou Agar e o menino, e Abraão, como um grande banana, permitiu, não se impôs, né? Tem que falar. Porque ele podia ter dito: ué, você que trouxe para se deitar comigo, agora ela tá grávida aqui, ela vai ficar. Não. No fundo, quem mandava era Sara. Ela levou a escrava para se deitar com ele aceitou. E na hora que ela resolveu expulsar a escrava com o filho, ele também aceitou. No entanto, Abraão é chamado na Bíblia de amigo de Deus, né? Exatamente. Então, os bananas também são amigos de Deus. Brincadeirinha, pra gente rir um pouquinho. Oh, meu Deus. Brincadeirinha quem tá no YouTube, tá? É pra gente rir um pouquinho. Mas a atitude de... Eu brinco banana, mas não é isso não. Foi uma atitude de omissão. Abraão, ele não era um homem de Deus, recebeu a promessa de Deus, né? Um homem de Deus que fez a diferença na história, né? Está lá com o Senhor, é um dos patriarcas. Porém, nesse momento ele foi omisso. Ele deixou que Sara mandasse e desmandasse. Só que Deus teve misericórdia, né? Ismael não morreu. Porque Abraão deu uma vasilha de água para Agar levar. Eu fico imaginando o que ia passar na cabeça de Abraão. Outro detalhe. Porque se ela ia para o deserto com o filho, eu não sei porque ele achou que uma vasilha de água ia dar. Mas tudo bem, aqui não explica. Talvez ele não calculou muito bem. Mas a água acabou. E sem água no deserto, os primeiros a morrerem são os idosos e as crianças. São os mais frágeis. E qual mãe suporta ver o seu filho morrendo diante dela? Agar era uma mãe. Ela pegou o filho dela, colocou debaixo de uma árvore distante dela e esperou ele morrer sem querer ver ele morrendo. Só que se você ler o restante da história, ele não morre. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Agar chorou. Chorar quando você vê o seu filho ou alguém que você ama doente, já quase morrendo, não é fraqueza, é humanidade. Eu acharia até estranho se alguém que está vendo um pai, uma mãe ou um filho, alguém que você ama muito, acamado, mal ou internado e quase morrendo, e você não chorar. Eu ia questionar de que material você é feito. Porque chorar é humano. Mas, pastora, você está falando óbvio. Só que não. Porque em algumas religiões, que eu não vou citar os nomes, taxa o cristão que chora como um cristão fraco. Isso. Que não tem fé, que não é íntimo de Deus, que não tem relacionamento com Deus porque está chorando. Para de chorar, você não tem fé. Quantos já ouviram essa frase? Eu. E ter fé não tem nada a ver com não chorar. Jeremias foi um profeta de fé, foi um dos profetas que mais chorou. Né? Pastor, você pode ler também outro exemplo de que nós podemos chorar com a perda de alguém que amamos muito? Gênesis capítulo 50, versículo 1. Gênesis capítulo 50, versículo 1. Pode ler, pastor. Amém. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Até aí. Então, José. Mas José não era um cara de fé, né? Porque ele foi vendido como escravo, comprado como escravo por Potifar e foi usado por Deus na casa de Potifar. Depois ele foi injustiçado pela esposa de Potifar com uma calúnia, ficou preso e foi usado por Deus como chefe dos carcereiros. Sai da prisão,
perdoa Potifar e é colocado como governador do Egito e foi um instrumento de Deus para que a fome não se instalasse ao ponto de matar tanto no Egito como outros povos. E outros povos inclui manter a genealogia até Jesus. Quando os irmãos vêm até ele, no início ele fica meio assim, rancorosinho, amargurado. Depois ele abraça os irmãos, chora e perdoa. Mas ele não era um homem de fé? Não era um homem de Deus? Era. Era um homem de Deus? Era um homem de fé. Mas quando seu pai morreu, ele se atirou, chorou e beijou o pai. Aí se a gente vê alguém assim no cemitério, se colocar ali em cima do caixão e chorar em cima da pessoa, oh, que saudade que eu vou sentir. Nossa, ele é fraco na fé. Mas José ele se atirou sobre o pai morto, chorou e beijou o pai morto. E era um homem de Deus. Mas ninguém quer pregar isso. Mas está escrito. Mostra pra gente a humanidade dos grandes homens e mulheres de Deus. Maria, você pode ler pra gente 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18. Versículo 9, primeiramente. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra. E a mula prosseguiu. Dá uma paradinha. O que tem isso? A gente vai ler os outros versículos. Absalão era filho de Davi. E ele se deixou levar pela inveja, pela soberba, pelo maligno. E se levantou contra o reinado do pai, Davi. E começou a guerrear, a perseguir o próprio pai, querendo tomar o reinado do pai. Ele contou com o apoio de um exército que também se levantou contra o exército do rei Davi. E houve uma guerra. E no meio dessa guerra, tá lá Absalão numa mula. A mula passa numa árvore com os galhos provavelmente bem baixos, porque a mula é um animal pequeno. Apesar que dá a entender que Absalão era grandão, coitado da mula, né? A mula tava... Vamos rir mais um pouquinho. A mula tava se vingando de Absalão por estar em cima dela. Aí a mula passa, Absalão era cabeludo, cabelos longos, ficou preso nos galhos e a mula foi embora. Ele ficou pendurado nos galhos da árvore pela cabeça, certo? Pelos cabelos, tinha né? Uma grande cabeleira, né? Para sustentar, tinha que ser um cabelão. E aí, lê então, você leu o versículo 9. Agora lê o versículo 14 e 15, ainda de 2 Samuel 18. Maria? E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles trapassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Até aí. Isso era uma carnificina. Nossa. O antiquado micro-ondas. Hoje é micro-ondas. Você põe um monte de pneu, põe o cara lá dentro e taca fogo nele. Misericórdia. Ou então põe ele lá no muro e vem com um monte de R15, de espingardas e metralha o cara. Aqui, Absalão estava preso na árvore. Aí vem Joabe, que era líder do exército de Davi, e pega 3 dardos
e enfia no coração de Absalão. Nossa. E dá a entender que ele ainda não havia, ele já estava agonizando, mas ainda não havia morrido totalmente. Então, o que ele faz? Manda que os 10 escudeiros do exército que Joabe liderava cercassem Absalão e acabassem, então, de matá-lo. Foi uma carnificina. Tudo bem, Absalão estava se levantando contra o rei Davi, mas ele nunca deixou de ser filho de Davi. Verdade. Então Joabe e os seus escudeiros poderiam deixá-lo preso ali na árvore e mandar chamar Davi para ver o que ele ia fazer, mas tomaram a decisão de matar Absalão. Lê agora pra gente o versículo 29 a 33, para ver o restante da história, que agora é que vai mostrar Davi chorando. Maria, 29 a 33. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado esperando. E Aimás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: o rei, ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. Ó rei, perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram para te fazer mal, acabem como aquele jovem. 33. Então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Davi estava chorando e se lamentando pela morte de um filho que estava tentando matá-lo, roubar o reino dele e falando mal dele. Por isso que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque ele amou um filho rebelde até o fim. Porque ele se lamentou e chorou profundamente, se lamentando. Ele foi subindo e chorando. Ele entrou no quarto dele, abalado e chorando. Ele era um rei. Ele era um homem, ele era um rei e ele era um pai traído. E ainda assim, ele lamentou e chorou pela morte do filho. Chorar é humano. Quer falar? Não. Por enquanto. Bom, nós lemos agora. Você pode ler, Maria? Ainda, porque é continuação da história, depois, segundo o Reis, você vai ler. 2 Samuel 19, você leu o 18 alguns versículos. Lê agora o 19, de 1 a 2. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia... Até o 2. Então, o rei estava chorando e até mesmo o exército se comoveu com o choro do rei e ficou também de luto. Verdade. Um rei chora. A Bíblia fala que a igreja é formada de reis e sacerdotes. Um rei chora sem perder a sua autoridade, porque chorar não é sinônimo de não ter autoridade em Cristo. Chorar é humano. Você pode ler, pastor, 2 Reis 13, 14, ainda falando que chorar pela perda de alguém não é pecado, não é fraqueza, é humano, você pode chorar. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Amém. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou
diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu estava até conversando com uma irmã hoje, né? Falando que cristão fica doente, que cristão morre, que cristão passa por momentos difíceis. E todo mundo sabe que Eliseu foi um profeta que seguiu os passos de Elias, um profeta de Deus, Eliseu. E aqui fala que Eliseu estava sofrendo da doença que ele iria morrer. Então ele passou por um sofrimento doente antes de morrer. Não está escrito aí? Tá. Então sofrer doença é coisa de cristão ou não? Eliseu era um profeta. E aqui diz que ele estava sofrendo da doença da qual morreria. Então ele ficou pelo menos alguns dias sofrendo doente até morrer. Ele deixou de ser profeta? Não. Ele deixou de ser um homem de Deus? Então, esse triunfalismo de que cristão não fica doente, cristão não passa por necessidade, cristão não chora, é do inferno. E aí continua aqui. E aí fala que Jeoás, rei de Israel, foi visitar Eliseu e se curvou sobre ele e chorou. Ele era o quê? Rei. Rei, exatamente. Ele era o rei de Israel. Ele se curvou sobre Eliseu e chorou silenciosamente? Não. Como é que ele chorou? Gritando. Gritando. No mínimo, se fosse no mundo de hoje, ia lá um rei escandaloso, parece um maricas. Não tem nenhum estilo, não sabe, não tem educação. Mas ele era humano, ele se curvou, ele se dobrou diante de Eliseu, ali doente, na frente dele, e ele chorou, gritando: meu pai, meu pai. E carros de Israel. Quantos textos eu mostrei agora que é humano chorar. É verdade, muito. Chorar pela morte de quem você ama, pela perda de alguém que você ama. E não deixe ninguém te convencer do contrário. Eu vou tirar foto desse estudo, vou mandar pelo WhatsApp, a Maria pode espalhar aí pra galera. Então, ainda dá tempo de estudar mais um item. Eu achava que ia dar tempo de tudo. Então, vamos lá. Vimos o choro humano pela perda de alguém. Tem também o choro do arrependimento pelos pecados. E esse choro é humano e espiritual. O anterior era só humanidade. Esse envolve humano e espiritual. Arrependimento pelos pecados e pelas escolhas que são feitas fora da vontade de Deus. Pastor, você pode ler para a gente Esdras, capítulo 10, versículo 1? Sim. Esdras, capítulo 10, versículo 1. Pode ler. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele e o povo chorava amargamente. Até o 2? Não, é só o 1. Só um, né? Gente, olha aqui, gente. Meu Deus. Esdras 2:1. Não, desculpa, Esdras 10:1. Desculpa, Esdras 10:1. Veja, aqui nós temos envolvido nesse choro cheio de tristeza por causa do pecado. Não era tristeza porque eles perderam alguém ou porque alguém morreu. Não, porque estavam doentes. Não era tristeza porque eles haviam pecado contra Deus. Eles estavam orando, confessando os pecados e chorando prostrados diante do templo de Deus, isto é, diante de Deus. Não só Esdras, mas muitos israelitas, eram eles homens, mulheres e até crianças. Todos chorando amargamente, de coração doído e arrependido
por terem magoado o coração de Deus. Amém. Muito bom. Nem todo choro é arrependimento, porque existe o choro que são de lágrimas de crocodilo. Mas geralmente todo arrependimento acaba envolvendo o choro. Maria, você pode ler para a gente Joel, capítulo 2, versículo 12? Joel, capítulo 2, versículo 12. Está lá nos profetas menores. Fica antes de Amós. Joel 2, 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Nossa. Voltem-se para mim. Eu vou perdoar vocês. Eu posso perdoar vocês. Eu posso fazer um milagre. Depois vocês leem Joel 2 todo, que não cabe ler todo aqui. Mas você se volta em arrependimento para Deus de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto ou com choro. Né? Pastor, você pode ler Mateus 26, 75? Estou mostrando textos de choro, de arrependimento pelos pecados e escolhas erradas feitas diante de Deus. Mateus, capítulo 26, 75. Amém. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Comenta, amor. É verdade. O que é que nós vemos aqui? Pedro, ele havia negado Jesus. Mas ele já tinha sido avisado pelo próprio Senhor, né? Que ele iria negar a Jesus. E esse choro de Pedro foi um choro de amargura, de tristeza, porque ele sabia que ele havia feito algo errado, que ele havia pecado, que ele havia negado o próprio Jesus. Ainda não negou só uma vez, negou 3 vezes. Olha o choro amargo. Quando nós cometemos algo assim que não agrada a Deus, nós choramos amargamente, né? Mas olha só a diferença entre Judas Iscariotes e Pedro. Judas, ele não se arrependeu, ele só teve remorso. Remorso é quando você faz uma coisa errada, mas você quer continuar vivendo sem a palavra de Deus. O arrependimento é quando você sabe que fez algo errado, mas você quer consertar o erro e você quer viver a palavra de Deus. O remorso é movido pelo medo E pela culpa, das né? consequências. E a culpa também. Né? O medo do que lhe pode acontecer por causa do que você fez. O arrependimento é pelo fato de ter magoado e entristecido o coração de Deus. O arrependimento reconhece que você é digno de ser castigado, mas que Deus é misericordioso e nós precisamos pedir perdão por tê-lo magoado. O remorso é, eu fiz e agora eu vou ser castigado, mas eu não queria ser castigado, porque eu não quero sofrer no castigo. Não está nem aí se magoou o coração de Deus. Essa é a diferença. Ainda um outro choro que está dentro do choro de arrependimento pelos pecados é o choro do quebrantamento do coração, envolvendo humildade e santificação. Maria, você pode ler Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. Tiago 4, de 7 a 10. Isso, minha querida. Portanto,
Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Até o 10. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Então, reconhecer que precisa pedir perdão pelos seus pecados, que precisa ser perdoado e limpo pelo Senhor, pelo sangue dele, pelo perdão dele. Isso gera em nós uma tristeza para arrependimento, que nos leva a nos lamentar, a chorar e a nos humilhar diante de Deus. Tem gente que peca rindo. Ainda o mundo acha maneiro pecar. O homem conta vantagem. Eu tenho minha esposa, tem 10 amantes, eu sou um garanhão. Ou então a mulher, nossa, eu pego o dinheiro escondido e gasto tudo em coisas para mim, cosmético, roupa, eu quero que ele se dane. Ou o filho, roubei o dinheiro do meu pai, ele nem viu, vou lá gastar tudo com álcool. Vou na festa que eu vou de arromba. Ou então, cara, tirei 10 na prova, mas eu colei tudo, não estudei nada, ó, sou esperto. Já viu? As pessoas contam o pecado com prazer, como se fosse uma grande vantagem. Mas é que ele fala, troque o riso, a alegria pela tristeza. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. É o choro do arrependimento que vem num coração quebrantado, que resolve se humilhar diante de Deus e ser santificado por ele. Vamos ler mais 2 textos e terminar aí. Maria, você pode ler para a gente Jeremias, capítulo 14, versículo 1 a 4. Jeremias, capítulo 14, versículo 1 a 4. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando, e os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva, e os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Veja, eles estão numa situação de seca, de fome, uma situação desastrosa, porque eles estavam definhando em meio ao pecado. Isso aconteceu no natural, mas está acontecendo hoje no espiritual. É verdade. A igreja parte da igreja está numa sequidão, parte da igreja está prostrada, parte da igreja está com as suas cisternas vazias da água do Senhor, com seus potes vazios, decepcionada, desesperada, cobrindo a cabeça, isto é, sem autoridade nenhuma. Por quê? Porque eles não estão se arrependendo do pecado que estão cometendo. Lê o versículo 7, Maria. Esse texto é muito forte, né? Muito bom. Jeremias 14, 7. Embora os nossos pecados nos acusem, agem por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra ti. Aqui eles resolveram reconhecer. Realmente, isso tudo acontecendo porque nós estamos debaixo de pecado. As nossas infidelidades a Deus são muitas e temos pecado contra Deus. Mas, Senhor, age com teu amor.
age com a tua misericórdia. Nós nos arrependemos. E para terminar, Maria, o último texto você pode ler Jeremias 31, versículo 9. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio às consolações. Eu os conduzirei às correntes de água, por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Se nós voltarmos com choro, e choro envolve arrependimento, então seremos conduzidos, consolados, descedentados, firmados em um caminho plano e vamos experimentar a paternidade de Deus. Se nos arrependermos, se nos voltarmos para o Senhor com o coração chorando e arrependido. É verdade. Amém? Vamos parar por aqui só para dar um gostinho de quero mais. Sábado às 6 horas nós vamos dar continuidade a esta palavra e vamos falar sobre o choro da despedida, o choro diante de ameaças, zombarias e maldade humana, o choro pelo clamor de ver as ruínas na igreja, o choro do amor pelas vidas e do companheirismo, o choro por questões familiares, o choro do ministério da semeadura segundo o coração de Deus, o choro do arrependimento e do remorso debaixo do juízo de Deus, o choro do desabafo humano e a diferença entre o choro fingido e o choro de adorador. Isso tudo ainda vem pela frente. Então, sábado, a gente vai dar continuidade a esta palavra às 18 horas. Quem está no YouTube está convidado, vai ser transmitido pelo YouTube. Quem está conosco na sala Google Meet está convidado a sábado participar às 18 horas. Convide pessoas, chame pessoas para sua casa para ouvir junto com você. Faça um bolinho, faça aí um sanduichinho, um bolinho. Use a desculpa do bolinho, atraia com o bolinho e traga o maior bolo que tem, que é a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Vou pedir a Maria então que faça a oração final. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por esses ensinamentos, Senhor, da Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha permanecer nos nossos corações, Pai, frutificando em Ti, Pai. Sim, em Senhor. nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, ó Pai, a Tua igreja a um verdadeiro arrependimento, Pai. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, ó Deus, a Tua igreja, Pai, um verdadeiro ensinamento, Pai, da Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha dar graça e sabedoria, Senhor, aos pregadores da Tua palavra, Pai. Amém. Senhor, Que eles venham pregar, Pai, um evangelho santo e genuíno, Pai. Em nome de Jesus, para que muitos possam ser alcançados, ó Deus, para que a Tua igreja, Pai, venha ser alcançada, Pai. Em nome de Jesus, para que a Tua igreja venha ser liberta, Pai, espiritualmente. Amém, Deus. De toda cegueira espiritual, Pai. De toda surdez espiritual, Deus, em nome de Jesus. E é só a Tua palavra, Pai, que liberta, Pai. É só a Tua palavra que traz luz, Amém. Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, traz essa verdadeira luz, Pai, no meio da Tua igreja, Pai, que é os ensinamentos da Tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, alcança, Senhor, a Tua igreja, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Levanta, Deus, verdadeiros pregadores da Tua palavra, Senhor, dentro dos templos, Senhor. Amém, Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar aqueles que vivem numa religiosidade, Pai. É verdade. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, se ainda há salvação para eles, Pai, liberta eles, Pai. Traz arrependimento aos seus corações, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Liberta, Deus, a Tua igreja, Senhor, de todo apego ao materialismo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Alcança, Deus, a tua noiva, Pai. Amém. Prepara, Deus, a tua noiva, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua igreja venha ser preparada, Deus, com verdadeiros ensinamentos, Senhor, da tua Aleluia, palavra. Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Alcança, Senhor, os pastores.